Tarcísio tenta, mas nem ele consegue disfarçar a necropolítica. Nem ele tenta justificar o massacre e nem ele consegue. Olha só, quer ver do que eu estou falando? Vai. Ainda na participação no Flow, Reinaldo, o Igor 3K fez uma pergunta ao governador sobre a necropolítica, sobre a morte de pessoas como forma de obter apoio político. Vamos acompanhar a resposta. Eu tenho um medo, que é o seguinte: eu não acho saudável que a gente, que políticos comecem a capitalizar ou a ganhar capital político, apelando para o que inclusive o Reinaldo Azevedo chama de necropolítica, que é o quê? Que seria o quê? Se eu entendi bem o termo que ele usa lá. Que é fazer uma política que ganha votos por meio de morte. Manja? Então, assim, em nenhum momento, eu não estou falando aqui que a gente no Rio lá não precisa de operações que aconteçam. Idealmente, o ideal, eu acredito que todo mundo aqui acredita que o ideal era que a gente levasse, em vez de matasse 100 e tantos, a gente levasse 250 presos, né? Menos pessoas mortas é sempre melhor. Mas existe, essa galera meio de saco cheio ali, acaba se colocando numa posição de tendência a... Pô, esse cara aqui tá falando de fazer operação direto, não sei o quê, resolver aqui, fazer incursão e tudo mais, então vou votar nesses caras. E o que pode não ser feito muitas vezes da melhor maneira possível. Tenho minhas dúvidas no tocante ao período escolhido, sabe? Por exemplo, uma operação como essa num ano eleitoral tem um impacto social diferente do que no meio do mandato. Não faz diferença, né? Politicamente falando, do ponto de vista eleitoral. E eu gostaria que, assim, seria incrível se a gente conseguisse fazer as coisas pelas razões certas e não necessariamente usar essas operações e essas incursões como um jeito de fazer política, no fim das contas. O que eu quero dizer, segurança pública, de fato, está entre as 3 principais preocupações do brasileiro. Mas vamos fazer com consciência e sem vontade de ganho único, exclusivo, pessoal. Entende o que eu estou falando? Excelente pergunta do Igor. Aliás, ele é um excelente entrevistador. Sempre achei isso. Ele, Igor. E todas as vezes que eu fui ao Flow, sempre fui muito bem tratado. E o Tarcísio deu uma resposta. Aí o Derrite chegou a se referir. Vocês viram que ele citou meu nome na coisa da narcopolítica? Vamos ver o que o Tarcísio respondeu, vai. A política de segurança pública ela tem que ser constante, perene, diuturna, planejada. Veja o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, né? Observe, nós fizemos, juntamente com o GAECO, que tem uma parceria grande entre o Ministério Público e a Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, uma ação muito forte de inteligência. Houve a operação, por exemplo, contra o setor de transporte, a infiltração do crime organizado no setor de transporte. Houve a operação contra a infiltração do crime organizado que lavava dinheiro por meio de revendas de carros importados. Houve a operação da infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Tem a operação contra o crime organizado no setor de motéis. Tem a operação contra o crime organizado no setor de brinquedos. Brinquedo? E tem outras coisas. Tem a ação do crime organizado nas organizações sociais de saúde, na operação de resíduos sólidos. E tudo isso está sendo monitorado, está sendo objeto de operação. São 186 operações em parceria com o Ministério Público desde 2023 até aqui. Só o fato de nós estarmos discutindo tanto segurança pública no Brasil atual e das 3 preocupações que você mencionou, deve estar entre as 3, está nas pesquisas qualitativas como a principal tema, lamentavelmente. Eu poderia estar me vangloriando disso, porque se fosse a lógica que o Reinaldo Azevedo aponta, muito pelo contrário, eu quero daqui 5, 10, 15 anos, que segurança pública seja o tema de menor preocupação da população, porque daí a gente vai ter ganho essa guerra. Bom, primeiro, Derrite, que você não contestou aquilo que eu disse, não faz nem sentido o que você falou, não é? Sim, eu sei que a segurança pública é problema e eu estou dizendo que não pode usar a necropolítica, a política da morte. E a resposta do governador foi maravilhosa, Vale Bene, Arthur, porque ele está dizendo o seguinte: por que não fazer operações como aquela do Rio? Que tem de ser outro tipo de operação. E está deixando claro também por que não podia se transformar isso em lei antiterrorismo, porque deixaria de ser operação do Estado.
Vocês não sabem o que vocês falam. Não é? Esse é o ponto. Isso aí.